Deus os abençoe. Queridos, ainda em pé, nós queremos receber o preletor desta noite, que é o nosso querido pastor Isaac, pastor da nossa igreja na cidade de Uruguaiana, onde nós temos uma linda e abençoada igreja. Pastor Isaac está fazendo um excelente trabalho, uma igreja maravilhosa, lá em Uruguaiana, junto com a sua esposa Lisandra. Bênção de Deus na nossa vida, secretário de nossa convenção, nosso amigo, um homem de Deus, que nós temos a alegria de recebê-lo nessa noite, como profeta de Deus, para as nossas vidas, aplaudindo carinhosamente a Deus, pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Queridos irmãos, que alegria estar com vocês nessa noite. Na pessoa do nosso presidente, eu quero cumprimentar a todos vocês com a mais doce paz do Senhor Jesus. E dizer que é um prazer imenso estar aqui, neste lugar, com pessoas tão preciosas, que são fazedores da história neste estado, e que com certeza vieram para cá com um propósito, pedindo ao Senhor que marque as suas vidas, durante esse final de semana. Eu tenho a plena convicção que Deus vai marcar os nossos corações. Bem, eu gostaria de dirigir uma palavra de oração. Feche seus olhos. Que neste momento você possa se desfazer de todas as suas armas, tudo aquilo que você usa para se proteger, se despir diante do Senhor. Você não precisa se esconder do Senhor, você não precisa usar de subterfúgios, você pode hoje abrir o coração e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, do Teu perdão, do Teu carinho e da Tua cura. Senhor, quantos saíram de casa com um propósito na sua oração? Fala comigo, Deus. Quantos saíram e deixaram problemas para serem resolvidos agora na segunda-feira? Quem sabe com a família, com o ministério, com a vida financeira, com algum colega, com um filho. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, quão foi difícil, Senhor, para muitos chegarem aqui. Mas Tu está no controle, Senhor. A Tua presença enche este lugar. E o que nós temos para Te oferecer hoje, senão um coração quebrantado, como uma terra seca, que diz: fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Nós nos curvamos diante do Teu governo, diante da Tua soberania, e nós cremos que tudo tem um propósito, Pai. Nada sai do Teu controle. Muitas vezes nós pensamos algo, desejamos algo, mas o Senhor vai além dos nossos pensamentos. O Senhor vai além. E hoje, Deus, agraceia os Teus filhos. Fortaleça, Pai, renova o ânimo, a motivação, renova a alegria do ministério, renova, Senhor, as forças na família, renova, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço bem gostoso no irmão que está ao teu lado. Dê um abraço pentecostal maravilhoso. Vocês são muito especiais, importantes, e Deus tem o melhor para nós. Amém? Queridos, gostaria de ler com vocês no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41.
Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Amém, queridos? Por favor, sentem. A mensagem que Deus promoveu nessa noite, trouxe ao meu coração, e eu digo para vocês, é um privilégio a gente poder estar pregando a palavra e compartilhando com os amados. Sou apaixonado pela ministração da palavra, e eu sei que uma palavra numa convenção para a nossa vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença numa decisão nossa, numa direção que a gente pode estar tendencioso, né? Uma interrogação nossa. Quanta coisa pode mudar com uma palavra de Deus. E eu quero compartilhar o tema As 3 fases da tempestade. Eu tenho essa mensagem comigo há 10 anos. 10 anos, essa mensagem está no meu coração. E toda vez que eu compartilho ela, eu tenho alegria de dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode segurar a mão do teu irmão, da tua irmã que está do teu lado e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Você entende a profundidade disso? Deus está no controle de todas as coisas? É importante nós entendermos que as 3 fases da tempestade foram momentos importantes na vida dos discípulos e que fazem muita relevância na nossa vida também, e a gente precisa interpretá-los, compreender o que está acontecendo no mundo espiritual e aprender com aquilo que Deus está nos ensinando ao longo dos nossos dias. Nós vivemos um tempo, queridos, de tamanha fragilidade da alma humana. Nunca se falou tanto em desistência, em pessoas querendo mudar, pessoas querendo parar, pessoas desistindo, pessoas naufragando. A importância que nós encontramos nesse texto é quando Jesus ele se detém um determinado tempo, ministrando a multidão e falando àquelas pessoas acerca do reino dos céus. No versículo 3, Jesus ele fala à multidão sobre a parábola do semeador. E eu quero que vocês prestem bem atenção na primeira fase da tempestade. A primeira fase da tempestade é: um dia a tempestade chegará. E no versículo 3, Jesus ele começa a ensinar os discípulos e a multidão sobre a parábola do semeador. E se vocês observarem toda a narrativa, aos lugares aonde Jesus esteve, aonde Jesus passou, com as pessoas que ele conversou, tudo tinha um propósito. Uma vírgula faz toda a diferença. E tem
algo especial ali. E o que nós encontramos aqui é Jesus ensinando os discípulos a se prepararem para a tempestade. Mas talvez eles não entendiam e nem estavam apercebidos do que iria acontecer. Mas Jesus estava preparando os seus ministérios. É tão importante a gente compreender que cada momento da nossa vida, ele é especial para Deus. Seja momentos bons, momentos ruins, todos eles são importantes na nossa vida. E eu costumo dizer numa frase que aquilo que não te matou, te construiu. Aquilo que não te derrubou, te levantou. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Jesus vai mostrando nas parábolas, ensinando os discípulos a se prepararem para o dia da tempestade. E eles nem imaginavam o que haveria de acontecer. Eles nem passava pela sua mente o que haveria de acontecer. Jesus, no versículo 21, ele ensina sobre a parábola da candeia, mostrando sobre como a nossa vida deve estar sendo guiada por Deus, iluminada para não haver nada escondido. Tudo deve estar debaixo da luz do Senhor, ministrado pela sua palavra, pela sua verdade. E mais adiante, versículo 22, Jesus ele ensina dizendo aos seus discípulos: tudo que está oculto pela luz se enxergará. E ele vai preparando os discípulos. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de uma grande perseguição na vida dos cristãos. Mas é interessante que essa perseguição não é uma perseguição como nós tínhamos nos tempos de Jesus, no qual tinha uma lança, uma espada, um açoite que obrigava as pessoas a desistirem da sua fé. Mas nós temos uma perseguição no campo da mente, nas emoções. E é aqui onde o diabo mais quer introduzir as suas mentiras. E quando a gente não se prepara para isso, nós podemos naufragar. Então Jesus ensinou os discípulos a se prepararem. Se preparem, porque a tempestade vai vir. A tempestade vai chegar. No versículo 26, diz: o reino de Deus é semelhante a uma plantação onde a semente foi lançada, e o semeador foi embora, e passando o tempo retorna para buscar o fruto. Quando Jesus ministra aos seus discípulos, ele passou 3 anos com eles. E nesses 3 anos ele não escreveu nada. Ele apenas ensinou como fazer. Jesus ensinou os discípulos mostrando o caminho, a forma, mas em seguida ele não estaria mais agora com os discípulos. E eles teriam que enfrentar as lutas, as perseguições e serem implacáveis para se manter firmes na fé. O detalhe é que eles não imaginavam que eles estavam sendo preparados por Jesus. Que eles estavam sendo preparados para enfrentar tempestades. Eu também faço uma observação no versículo 24, que Jesus ele disse para os discípulos: olha, tenham cuidado de pôr em prática tudo que vocês ouvem. Tudo que vocês ouvem. Sabe por quê que Jesus falou isso? Porque muitas vezes nós somos profissionais da religião. Sabemos tudo da religião, mas quando chega na hora de nós pormos em prática, aí nós somos muitas vezes reprovados. E então Jesus preparou os discípulos e disse para eles: vocês precisam ter cuidado de pôr em prática o que vocês estão escutando. Se preparem para pôr em prática. Você entende isso? Se prepare para pôr em prática. Por que isto? Jesus queria mostrar para eles que o reino dos céus, no versículo 31, é semelhante a um grão de mostarda. Na proporção que os homens entendem, né, o reino de Deus estava sendo mostrado por uma simples semente que ela se transforma milhares de vezes maior
do que o tamanho original dela, e ela se forma numa grande planta. E Jesus quis mostrar para eles que a obra que estava começando a ser plantada no coração deles ia crescer. E o reino de Deus ia se expandir. Ia ser ministrado a muitas pessoas. Mas eles precisavam se preparar, porque eles haveriam de enfrentar tempestades. Muitas vezes nós não imaginamos o que vai acontecer na nossa vida lá na frente. Nós não imaginamos o que tem para nós lá. Mas uma coisa eu quero falar para vocês. Deus está nos preparando para enfrentar tempestades. Deus está nos preparando para enfrentar tempestades. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com você agora. Talvez você não está entendendo o que aconteceu ao longo desses dias, dessas semanas, desses meses, destes anos. Mas uma leitura que você vai compreender é que Deus, Ele iniciou uma obra preciosa na sua vida, e Ele está te preparando. Ele está te preparando. E eu quero que você observe os detalhes dessa preparação, porque isso vai ajudar você a entender quão grandioso é o Senhor na nossa vida. Olha o que Deus tem aqui. Jesus disse aos seus discípulos no versículo 35, vamos para atravessar para o outro lado do lago? Depois que Ele pregou para a multidão, ensinou eles, Jesus estava ali, agora já se preparando, convidou os discípulos, vamos passar para o outro lado? Eles mal imaginavam que haveriam de passar agora para a segunda fase, que seria o momento em que a tempestade haveria de chegar. Nós não entendemos, mas Deus sabe. Deus conhece, entende o meu coração. Mas uma das maravilhas que Deus faz na sua palavra é nunca nos deixar sem uma resposta. Você pode falar isso para o teu irmão? Deus nunca nos deixa sem resposta. Ele sempre tem uma resposta. Um dia desses eu estava ouvindo uma ministração, estava num salão e passando por uma necessidade. Eu falando com Deus, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz, preciso ouvir a Tua voz. Senhor, traz ao meu coração a Tua sabedoria. E no momento desse eu vi, e por várias vezes, um pardal entrando no auditório. Ele entrava e tinha um ninho e saía. Entrava e saía. Entrava e saía. No dia seguinte, entrei no auditório e observei o pardal fazendo a mesma coisa. Ele entrava, ficava no seu ninho e saía. E aquilo me despertou, e Deus me lembrou na palavra: eu cuido até dos pardais, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E naquele momento eu pude entender que Deus estava usando aquele cenário para me mostrar: eu estou cuidando de ti. E olha que lindo, Deus sempre cuida de nós. Ele nunca nos deixa sem resposta. Ele nunca nos deixa sem a resposta. Agora o detalhe é o seguinte: como o meu coração se comporta diante das tempestades? Então, entendendo que as tempestades, um dia elas chegarão. Bom, e agora? Segunda fase da tempestade é: a tempestade chegou. Quando Jesus convida os discípulos para passar para o outro lado do lago, havia uma jornada a ser percorrida. E, em outras palavras, chegou a hora de pôr em prática, olha só, o que Jesus havia ensinado. Também, vocês ouviram sobre a palavra de fé, de crescimento, a palavra de provisão, a palavra do reino. Vocês ouviram que vocês são chamados, escolhidos, e agora eu vou enviar vocês? Tá bem. Então vamos chegar no momento da prova. E eu acho interessante a gente compreender por que muitas vezes Deus nos prova. Você sabe que a prova, ela não é para Deus saber se a gente pode ou não pode chegar a algum lugar.
se a gente consegue ou não consegue. Na verdade, a prova é para nós mesmos saber e termos uma consciência sobre aquilo que nós estamos conseguindo realizar através da palavra de Deus. Então Deus não prova a gente para saber se a gente pode ou não pode, porque Ele sabe, Ele é onipotente. Agora o detalhe é o seguinte: eu não sei até onde eu consigo ir. Eu não sei aquilo que eu posso fazer, como Pedro falou: mestre, vou te seguir independente da circunstância. Mas Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Jesus sabia, conhecia o coração de Pedro, assim como Jesus também conhece a gente. Agora a tempestade chegou, segunda fase da tempestade, então ela chegou. Quando a tempestade chegou, versículo 37 diz: a hora da prova. Levantou-se uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ficou cheio d'água, prestes a afundar. Agora os discípulos que tinham a palavra, o Logos vivo de Deus no seu coração, estavam dentro do barco com o Senhor das suas vidas, Jesus. Mas agora a tempestade chegou sobre o barco. Era uma situação extrema, porque fugia do controle deles. Eles não tinham como resolver aquele problema. E aí o que eles tinham de alternativa? Fugir ou encarar a tempestade. Eles tinham que ter uma postura. Mas interessante, nós precisamos compreender, queridos, sobre as tempestades que chegam na nossa vida. As tempestades são inevitáveis, elas virão. Elas virão. Agora, como eu vou encarar as tempestades? Como eu vou enfrentá-las? É importante a gente entender também, os discípulos precisavam agora pôr em prática a palavra. Eles tinham que pôr em prática a fé. Mas eles tinham que ter a consciência sobre o que estava acontecendo ali. Há tempestades que só sairão no momento em que eu entender ou aceitar o porquê dela em minha vida. Guarde bem isso no teu coração. E eu quero explicar. Há tempestades que elas ocorrem por culpa nossa. E eu quero dar um exemplo para vocês tão importante sobre isso, sobre tempestades que chegam para nós e agora nós temos que encará-las. E eu quero fortalecer vocês com essa palavra: não fuja das tempestades da sua vida. Não fuja das tempestades da sua vida. Talvez você chegou nessa convenção com uma palavra de decisão dizendo: eu vou parar. Mas assim diz o Senhor: tu não vai parar não. Tu vai continuar. Vai perseverar. Tu não vai entregar teu cargo não, tu vai continuar. Vai ser firme. Mas escute uma coisa, muito importante é nós compreendermos sobre as tempestades que nós enfrentamos. Há tempestades que ocorrem por culpa nossa. Por exemplo, crise financeira. A gente tem gastos exagerados. Agora cavamos uma tempestade. E temos uma tempestade. E agora o que eu vou fazer? Rebeldia dos filhos por causa do nosso abandono afetivo. Quantos pais são presentes na igreja, mas muitas vezes são ausentes com os filhos, ou com a esposa, ou enfim, com a sua família. Crise no casamento por falta de cuidados, tempestades. E não são tempestades pequenas, são muitas vezes vendavais, terríveis que assolam as nossas casas. Talvez a sua tempestade é um pecado escondido, é um erro que está escondido, que está camuflado. Talvez seja desobediência à liderança. E é muito importante a gente entender: o que eu planto com o meu líder, colherei com o meu liderado. Então, às vezes nós enfrentamos tempestade, está tudo muito bem, quando vê se levanta um caos na liderança. E às vezes a gente fica preocupado, não sabe como fazer entender. E a gente precisa entender: será que eu estou sendo obediente? Por exemplo, uma outra tempestade que tem assolado tantos, doenças oriundas por falta de cuidados com a saúde.
Nunca se falou tanto em suicídio de pastores, de líderes religiosos. Nunca se falou tanto sobre depressão, fragilidade da alma, indecisão, baixa tolerância à frustração, pessoas que não sabem o que fazer com aquilo que está no coração. Mas, pensa comigo, talvez seja até mesmo o excesso de atividade. A gente cava tempestades assim. Mas eu quero falar para você, chegou essa tempestade. Talvez a tempestade, ela seja oriunda de uma provação do inimigo. É muito importante você identificar que tipo de tempestade você está enfrentando. A tentação é uma tempestade que nos assola naquilo em que estamos fracos. Escute, o diabo nunca vai trazer uma tentação, naquilo que você é forte. Ele sempre vai trazer naquilo que você é fraco. E olha, talvez sejam acusações do inimigo, mentiras do inimigo lançadas na mente para nos fazer retroceder ou desistir do propósito de Deus. Você ouviu o chamado de Deus, mas as lutas vêm, o inimigo vem e afronta e quer roubar a tua alegria, roubar a tua paz e fazer você desistir. Tempestade. Mas há tempestades que chegam para nós por propósito de Deus. O que nós vamos dizer acerca de situações que muitas vezes elas vêm, não foi culpa nossa, não foi o inimigo, mas foi algo que a gente não entende. Talvez a perda, a ausência, um abandono, talvez algo que a gente tanto esperava e fomos frustrados. Por exemplo, tem algo que doa tanto no coração de um líder, quando a gente é traído por um liderado. A gente tinha uma expectativa sobre aquele liderado, e aquele liderado frustrou a gente. Às vezes parece como um punhal que vem no nosso coração, e não é fácil na liderança nós enfrentarmos isso. E muitas vezes a gente fica, em situações em que a gente chega e diz para Deus: Deus, o que eu faço? É muito importante, queridos, há tempestades por propósito de Deus. Deus muitas vezes permite nós passarmos por essas tempestades, principalmente para aprendermos sobre o nosso chamado e o fortalecimento dele. Deus está mandando sinais. Você entendeu os sinais que Ele está mandando? Você consegue identificar? É muito importante, queridos, nós temos o coração aberto, principalmente com os nossos líderes, e a gente ter pessoas de oração pela nossa vida. Eu dou um conselho: sempre tenha 3 velhinhas de oração pela tua vida. É muito importante você ter essas pessoas, as pessoas que você pede, ora por mim, e elas vão orar por você. É muito importante você estar consciente, principalmente atento aos sinais que Deus está mandando. Mas eu quero dizer para você que não é para você desanimar. Deus não quer provar, trazer tempestades para fazer a gente naufragar. Não, é que Deus quer forjar a gente para algo tremendo e resistente para o futuro. Agora, precisamos fazer uma leitura sobre isso. Jesus estava preparando os seus discípulos em terra, para depois levar os seus discípulos para a água. Então, em terra firme se estruturava fundamentos para a sua fé. Agora, na água, eles tinham que aprender a lidar com a aplicação da fé. Eu acho interessante quando... Eu já ouvi muitas pessoas criticando Pedro, Pedro, o homem incrédulo que deu 2 passos na água lá e afundou. Pois é, mas tu conhece alguém que deu 1 passo e ficou sobre as águas, além de Jesus? Só Pedro. Mas olha o que Deus quer nos provocar, a termos estruturas para suportar as tempestades e não naufragar. É muito importante nós entendermos que Deus quer nos preparar. Qual é o lema da Brasil para Cristo? Qual é o objetivo dela? Não é ganhar almas.
O propósito da Brasil para Cristo é se multiplicar. Nós temos no DNA da nossa igreja um chamamento à multiplicação. E é profético. A nossa igreja foi levantada sobre um propósito profético de multiplicação. E por que muitas vezes eu fico me omitindo? Não, tá bom assim, né? Povo grande, é mais trabalho, vou ter que me aprofundar mais. Muitas vezes Deus nos põe na tempestade para provocar o nosso coração a termos uma postura. Mas não é fazer com que a gente fuja, mas é para que a gente descubra o potencial e o chamado que Ele nos fez. Você pode dizer comigo: Deus me provoca. Deus está me provocando. Agora, que atitude eu vou ter com relação a isso? Que atitude eu vou ter? Preste bem atenção. Há um mundo que espera uma resposta de nós quando passamos por provações. Qual é o meu comportamento diante de um mundo caótico? De um mundo que grita crise? Diante de um mundo que grita separação? De um mundo que grita morte? De um mundo que grita crise? Qual é a minha palavra diante disto? Os discípulos estavam sendo provocados por Deus para terem uma postura na tempestade. E Jesus estava ensinando eles na tempestade. E aqui, aonde o nosso coração mais ele é esmiuçado, não é no dia da bonança, mas é no dia da tempestade. É interessante que o azeite extraído das olivas é por prensa. Quanto mais pesada for a prensa, saem os mais puros óleos. E a gente precisa compreender isso. No mundo espiritual, Deus quer nos ensinar, mostrando detalhes, e a sua palavra ilumina o nosso coração e não nos deixa em confusão, mas a gente precisa compreender. Há um mundo que espera uma palavra de nós, uma resposta diante das tempestades. O que eu vou responder para o vizinho encrenqueiro lá da igreja, que reclama do som? O que eu vou responder para aquele vizinho que bota o carro na frente da garagem da igreja, ou reclama lá dos irmãos, reclama do som? Que resposta eu vou dar para essas pessoas? Ou alguém que cortou a minha frente quando eu estava dirigindo, e alguém veio e corta, e o que eu vou dizer? Quando alguém lá na igreja, um liderado nosso, um membro desobediente, e então me deixou indignado, e ali ele está louco para ouvir uma resposta da minha boca, e ali então eu vou ter que dar uma resposta. Um filho que frustrou a expectativa dos pais. O pai esperava algo do filho e o filho não supriu a expectativa do pai. E então agora esse pai, esse líder, essa autoridade espiritual, esse homem que representa a imagem de Jesus, esse homem que vai ter que dar uma palavra no meio da tempestade para o filho e ensinar o que Jesus faria no seu lugar. Oh, meus irmãos, o mundo está esperando uma resposta nossa, na nossa fidelidade com as nossas contas, com a fidelidade à nossa palavra, com a nossa vida familiar, com a minha reputação na cidade. Oh, o mundo está esperando algo no meio da tempestade. Quando tudo está dando certo, é fácil a gente ser cristão, mas quando as coisas não estão a favor, ali nós somos provocados a dar uma resposta para o mundo. Eu fico pensando, às vezes nós nos encontramos em meio às tribulações e a gente fica questionando a Deus: Deus, por quê? Por que, Senhor, que aconteceu isto? Por que, Deus, que eu perdi? Por que, Deus, que fugiu? Por que, Deus, que faltou? Por quê? Por quê? Por quê? Deus está me chamando a fazer uma troca do meu porquê. E a partir dessa noite, você vai tirar o seu porquê e você vai colocar o para
para quê? Deus, para quê? Para quê, Senhor? Para quê essa tempestade? Deus, para quê? Eu me recordo de um testemunho de um pastor, e ele estava pregando numa igreja, e onde ele tinha sido convidado, e daí, no momento que ele estava pregando, chega um diácono e diz: pastor, fala no ouvido dele: pastor, acabaram de roubar o seu carro na frente da igreja. E aí naquele momento ele tinha que dar uma resposta, porque é muito fácil nós ensinarmos sobre a fé, mostrarmos o caminho da fé para as pessoas. É muito fácil falar para os filhos: faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo. Você tem que ter fé, você tem que ter coragem. Mas quando a gente está na situação que nós temos que dar uma resposta, então esse pastor, ele pegou e disse: queridos, hoje Deus está trabalhando além das nossas forças. Ele está trabalhando além das nossas forças. Continuamos a mensagem, Deus seja glorificado. E ele terminou a mensagem, orou pelo povo, e aí saiu lá na rua. Estavam os diáconos tudo desesperados lá, porque o carro do pastor tinha sido roubado. Imagina, o convidado agora estava sem carro. E aí o pastor chegou lá onde estava o carro, ele olhou e levantou as mãos para o céu e disse: Deus, não entendi. Para que roubar o teu carro? Levar o teu carro, Deus? Não entendi. Por quê? Para quê? Aquele momento o pastor deu uma resposta diante das pessoas que estavam extremamente angustiadas diante de uma tempestade, mas viram uma resposta na vida daquele pastor. E sabe o que aconteceu? Deus depois prosperou e deu um carro muito melhor para ele. Agora, o que nós precisamos entender? Não te desespere. Não fique atemorizado diante da tempestade, mas esse momento da tempestade, ela pode ser um instrumento fortalecedor para a tua vida, mas você precisa compreender e interpretá-la, compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Essa tempestade é culpa minha? Essa tempestade é uma investida do inimigo? Essa tempestade é um propósito de Deus? Eu preciso compreender, e na oração nós encontramos. Mas olha o que é precioso. Em meio a qualquer tempestade, os discípulos agora chegaram na terceira fase da tempestade. Eu gostaria que vocês repetissem isso comigo. Nenhuma tempestade na vida é para sempre. Elas têm início, meio e fim. Você crê nisso? É muito importante nós entendermos que Deus está no controle. E é importante a gente observar isso. Quando a gente vai andar num táxi, um avião, num ônibus, a gente faz coisas que a gente nem se dá de conta. E a gente coloca a nossa vida nas mãos de alguém. Nós chegamos no médico e damos os sintomas, e o médico dá o receituário lá, e a gente sai, né, tranquilo com a palavra do médico. Mas muitas vezes, quando nós chegamos em Deus, o nosso coração fica temeroso com algumas coisas, porque a gente não vê de pronto acontecendo. Mas é importante, olha só, Jesus estava com os discípulos no barco, e Jesus estava descansando. Do versículo 38, Jesus estava dormindo. Irmãos, quem dorme no meio de uma tempestade? Quem dorme no meio de uma tempestade? O mestre dorme. Estava cansado, passou um dia exaustivo pregando, ele estava cansado, reclinou-se no barco, estava ali, mas tinha um propósito, Agora os discípulos, eles estavam acordados, encarando o quê? A tempestade. Só que esse momento era um momento muito importante. Olha o que os discípulos fizeram. Pensa comigo, eu não sei vocês, mas se me acordam com um grito, se eu me acordar assustado, o meu humor fica ruim, não fica legal. Não sei com vocês, você fica nervoso. Pensa comigo, quando Jesus é acordado pelos seus discípulos, vocês vão ler
que o mestre foi acordado aos gritos. Os discípulos acordaram o mestre bradando, e eles disseram algo muito forte: mestre, nós estamos quase afogando, o Senhor nem se importa. Talvez esta tenha sido a oração de muitos: mestre, eu estou me afogando, e o Senhor não está se importando com o que eu estou passando agora. Jesus foi acordado desta forma, confrontado. Mas no versículo 40, aleluia, há uma palavra muito importante que Jesus dá para eles: por que vocês estavam com tanto medo? Jesus deu uma palavra para o mar e disse: aquiete-se. E o vento parou, e houve grande bonança. Mas Jesus agora devolve para eles: por que vocês estavam com medo? Se eu estou com vocês no barco, por que nós passamos medo? Sendo nós, talvez tantos anos que a gente está servindo a Deus, está na igreja, somos ministros do Evangelho, pregamos, ensinamos tanto, e chega momentos que a gente fica com medo. E Jesus confrontou eles e disse: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Eles precisavam tomar uma postura. Que resposta darei ao meu Senhor por todas as tempestades da vida que eu enfrento? Que resposta eu darei ao meu Deus diante dos problemas que muitas vezes surgem, e eu fico dizendo, como se Deus não estivesse comigo no barco? E eu quero fortalecer vocês com essa palavra dizendo: Deus está contigo na tempestade. Deus está contigo na tempestade. E agora a última fase da tempestade é quando Jesus dá uma ordem para a tempestade. Aleluia, ele dá uma ordem: vento, aquiete-se. Vento, aquiete-se. Quando Jesus ele fala uma palavra, ele não briga com o vento, ele não fica expulsando demônio do vento, ele dá uma palavra de ordem: aquiete-se, aquiete-se. Sabe o que é isto? O poder, a palavra viva de Deus, o verbo vivo de Deus. Jesus estava com os discípulos no barco, e essa relação que eu preciso ter na minha intimidade com Deus: o Senhor Jesus está no meu barco, o Senhor Jesus está na minha vida. Ou eu conheço Jesus e o meu relacionamento com Ele é muito da experiência dos outros, e eu compartilho experiência sobre outras pessoas, e quando chega na minha experiência com Cristo, eu não sei o que dizer. Eu quero dizer para ti, se alguém perguntar qual a experiência que você tem com Jesus, que resposta você vai dar para essas pessoas? Que resposta você vai dar para o mundo? E eu falo para vocês, meus queridos, existe um louvor que foi escrito no ano de 1874. E a autora desse louvor escreveu um hino maravilhoso, que é Mestre, o Mar se Revolta. Quem escreveu foi Mary Becker, e ela foi deixada em um orfanato, quando seus pais morreram de tuberculose em 1874. Ela e sua irmã e seu irmão viveram juntos em Chicago, quando seu irmão foi atingido com a mesma doença que matou seus pais. As duas irmãs juntaram o pouco dinheiro que tinham e enviaram para a Flórida para recuperar-se. Mas dentro de poucas semanas, o irmão também morreu. E aquelas irmãs não tinham dinheiro para nada, passando uma decadência financeira, abandonadas, órfãos. Mas uma coisa Deus trouxe no dia de tempestade, foi um louvor que a irmã Mary Becker, ela compôs. E ela cantou: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar,
sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai, sossegai. Aleluia. As três fases da tempestade. Quantas vezes nós pensamos em desistir e dizemos: Deus, por quê? Mas vamos tirar o para quê, o porquê, vamos colocar o para quê. O que Deus quer conosco? Deus quer mais de nós. Deus quer nos chamar a uma postura de servos que não desistem, que não fogem das lutas, não fogem das batalhas, mas estão ali prontos para colocar o seu coração a servir ao Senhor. O que eu tenho que melhorar? E essa convenção vai ser marcante nas nossas vidas, vai ser marcante para as nossas cidades, porque o Espírito de Deus está nesse lugar para trazer inspiração, aleluia, ao nosso coração que tanto necessita. Estamos aqui como uma terra carente da água do Espírito Santo, e Deus está falando ao nosso coração: sossegai, sossegai, aleluia. Vamos colocar de pé. Sossegai, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês para um momento, nós convidarmos alguém para orar junto com a gente. Se você puder convidar alguém, eu senti no coração de orar por alguém. Talvez você sabe de um colega que está precisando ser abraçado nesse momento. Sossegai, sossegai, porque se abate a minha alma e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo o Senhor virá. Sossegai, acalma o teu coração, acalma o teu coração. Nenhuma tempestade é para sempre. Quando Jesus pegou e foi acordado pelos discípulos, naquele desespero dos discípulos, Jesus deu uma resposta para eles: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Você pode olhar para o teu irmão e dizer para ele: o Senhor está contigo. O Senhor está com a tua vida. Sossegai. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. A tempestade tem vindo sobre a tua vida. Acalma, sossegai. O Senhor Jesus está do teu lado. Pastor, eu passei por uma perda. O que eu faço? As minhas lágrimas têm consumido os meus dias. O que eu falo para você? Sossegai. Sossegai. Entrega o teu nada a Deus e Ele te dará o seu tudo. Entrega teu coração, e seja as tuas aflições, os teus sonhos, as tuas motivações, teu ministério, teu projeto, onde você quer chegar, o Senhor quer te fortalecer. Gostaria de convidar vocês para orarem. Se você puder orar por alguém, você pode fazer isso. Você sentir no coração de procurar alguém para orar, alguém que está precisando de um abraço seu, você sabe. Alguém está precisando ser abraçado nessa noite. Que o Espírito Santo trabalhe através de você. Sossegai, sossegai. Aquela crise financeira, sossegai. O Senhor já está agindo a teu favor. Aquele diagnóstico que veio perturbador para roubar a tua alegria, sossegai, sossegai. Aquele problema que você está enfrentando com teu filho, sossegai, sossegai. Tua família, descansa, descansa no Senhor. Corrige aquilo que você tem que corrigir, trata aquilo que você tem que tratar, mas não fica desesperado. Você não precisa acordar o mestre, você não precisa importunar o mestre, você precisa crer no mestre,
Você precisa crer no Mestre. Muitas vezes nós ensinamos, e com ousadia ensinamos como as pessoas têm que ter fé, mas chega na hora de nós termos fé para ordenar a enfermidade, nos falta coragem, nos falta firmeza, nos falta tranquilidade. O nome de Jesus, aleluia. Querido Deus, o que eu tenho de dizer, Senhor, nessa noite, sobre as 3 fases da tempestade? Quantos, Senhor, enfrentaram tempestades esse ano? Ao longo desses meses, Senhor, desses dias, ó Deus, quantos, Pai amado, para chegar aqui nesta convenção, enfrentaram tempestades, e o coração aflito, Pai, angustiado, diante dos problemas, Pai. Ó Deus, quem sabe vinha uma palavra dizendo: o que eu faço? Assim diz o Senhor: sossegai, sossegai, sossega teu coração, tenha tranquilidade, porque vai dar certo. Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai trocar o diagnóstico, Deus vai trazer, aleluia, do nada Deus traz à existência o seu tudo. Deus é poderoso, creia. Aleluia. Você pode orar agora e abrir seu coração e dizer para Deus: Deus, eu quero, Senhor, mais de Ti. Eu quero, Deus, passar pela tempestade não com a cabeça baixa. Eu não quero, Deus, passar pela tempestade reclamando da vida, murmurando. Eu quero passar pela tempestade crendo, oh, no milagre, crendo na glória, crendo no poder, crendo na alternativa que o Senhor vai abrir. Tu és maravilhoso. Adore, igreja, adore, igreja, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia, adore ao Senhor, aleluia. A tempestade está batendo, adore ao Senhor, porque o Mestre, aleluia, o Mestre das águas, o Mestre dos ventos, o Mestre todo-poderoso dos céus e da terra, Ele está contigo. Sossegai, sossegai. Não desista do teu ministério, não desista da tua família, não desista do teu filho, não desista, não desista do teu líder, não desista do teu liderado, não desista daquela ovelha que está sendo um problema. Talvez você esteja tão angustiado, triste, mas não desista. Jesus não desistiu de ti. Não desista, não desista de sonhar. Rompa em fé, tenha ousadia, coragem. Oh, aleluia, seja fortalecido por Deus. A tempestade já está indo embora. A tempestade já está indo embora. O Senhor já está ordenando. A tempestade já está indo embora. O vento já está acalmando. E anda e asura lá baixei. E anda lá baixei. Anda esse meu louvor. Oh, aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Me submedir a Tu.
oração sobre alegria no pastoreio. Apesar do fardo, cansado, mas o Senhor te trouxe aqui. Encher teu coração e renovar tua alegria, porque o rebanho vai multiplicar. Te prepara, o rebanho vai multiplicar. O rebanho vai multiplicar. A igreja vai aumentar. O povo vai aumentar. E tu não vai te preocupar, porque o Senhor está contigo no barco. Não tenha medo da tempestade, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.